Ei, Geek, beleza? Reacher voltou essa semana com o episódio 7 da terceira temporada. E sim, estamos falando do penúltimo episódio. E olha, acho que todo mundo já sentia que esse final estava se aproximando, né? Desde que Beck deixou dois agentes infiltrados entrarem em sua casa, quase colocando Quinn em risco, parecia óbvio que ele jamais revelaria para Beck o verdadeiro local do grande acordo. Agora, o que temos pela frente? Um banho de sangue iminente. Tudo para impedir que Quinn descubra que Beck o traiu. Mas esse episódio trouxe muito mais do que apenas tensão. Ele mergulhou no passado de Quinn, revelou informações valiosas sobre os compradores das armas e, claro, suas intenções. E posso dizer, os riscos nunca foram tão altos. Então, vamos mergulhar nesse episódio, destrinchar cada detalhe e falar tudo sobre o que rolou em Reacher terceira temporada, episódio 7. Ah, e só um aviso. Esse vídeo contém spoilers. Agora, falando do final desse episódio, tivemos um plano muito bem pensado por Reacher, Duffy e Guillermo Villanueva. Eles sabiam que o encontro entre Quinn e seus compradores tinha um grande potencial de dar errado, principalmente porque eles estariam em desvantagem numérica. Então, o que eles fizeram? Chamaram a ATF. Primeiro, porque a ATF era a agência para a qual Annette trabalhava antes de ser morta. E segundo, porque são eles que lidam com o tráfico de armas. Mas tem um detalhe. Reacher não queria se envolver diretamente na operação da ATF. O motivo, se ele fizesse isso, não teria a chance de acabar pessoalmente com Quinn e finalmente se vingar pela morte de sua protegida Collie, um desejo que ele carregava há mais de uma década. Descobrimos também que o acordo de Quinn era com compradores do Iêmen, o que fez Reacher e Duffy suspeitarem que as armas poderiam ser usadas para um ataque em solo americano. Afinal, com a estrutura de transporte que Beck e Quinn tinham, levar esse armamento para qualquer lugar seria fácil. Isso só reforça que Quinn não era apenas um criminoso, mas um verdadeiro traidor do próprio país. E aqui entra um ponto-chave do episódio. Beck finalmente abriu os olhos. Ele percebeu que, se continuasse ao lado de Quinn, estaria assinando sua própria sentença de morte. Esse episódio também nos trouxe novos detalhes sobre o passado de Quinn. E olha, a ficha criminal dele só fica mais suja. O Sr. Kotopoulos revelou que cerca de 5 anos atrás, Quinn operava em Chicago. Ele havia assumido os negócios de outra família da mesma forma que fez com Beck. Ou seja, através do medo e da violência. Mas um dia essa família resolveu reagir. Eles disseram que não aceitariam mais as ameaças de Quinn e que queriam ele fora de suas vidas. E o que aconteceu? Todos eles apareceram mortos. Após esse massacre, Quinn abandonou Chicago, mudou seu nome para Julius McCabe e assumiu os negócios de Beck, pois achava que seria um caminho fácil para se infiltrar no poder novamente. O problema é que Quinn já não confiava mais em Beck, principalmente depois de Reacher e Annette terem sido descobertos como impostores. Quinn começou a suspeitar que Beck estava trabalhando com as autoridades e por isso armou um plano para testar sua lealdade. Ele disse a Beck que a negociação aconteceria no Ferro Velho às 9 da noite, mas, na verdade, o encontro estava marcado para a festa de 50 anos de Beck, em sua própria casa. Esse jogo de desinformação foi a forma de Quinn testar Beck. Se a polícia aparecesse no Ferro Velho, Quinn saberia que Beck o traiu. E com isso, a consequência seria óbvia. Beck e seu filho Richard pagariam o preço. Neste episódio também tivemos um momento emocionante com a avó de Teresa, a senhora Daniel. Ela estava extremamente grata a Duffy por estar ajudando nas buscas por sua neta. Mas o que a avó de Teresa não sabia era que Duffy foi a verdadeira responsável pelo desaparecimento da garota, pois a chantageou para que ela se envolvesse nessa situação perigosa. O remorso estava pesando sobre Duffy, e uma pequena cena mostrou isso claramente. Ela levou um ensopado para a avó de Teresa no café da manhã, tentando de alguma forma amenizar a culpa que sentia. Esse gesto simples era uma tentativa de aliviar o sofrimento da senhora Daniel, ainda que Duffy fosse a grande responsável por sua dor. Durante a conversa, a avó de Teresa contou uma história da infância da neta. Ela relembrou que Teresa nunca foi de dedurar ninguém, mesmo quando era pressionada. Essa lembrança foi um detalhe importante, porque indicava que, mesmo nas mãos de Quinn, Teresa provavelmente não revelou nenhuma informação valiosa. E falando nela, finalmente tivemos um vislumbre do que aconteceu com Teresa neste episódio.
e foi de partir o coração. Vimos que ela estava sendo forçada a consumir uma substância química contra sua vontade. Sabemos o quanto ela lutou para se manter limpa, então vê-la sendo levada de volta ao vício, apenas para ser manipulada por Quinn, foi simplesmente devastador. E se isso já não fosse ruim o suficiente, Quinn fez um comentário sinistro para Teresa. Você tem sorte de ter cabelo ruivo. Essa frase revelou que sua aparência tinha algum valor para o acordo em andamento, mas o que exatamente isso significava ainda não estava totalmente claro. O que importa é que, para Reacher, salvar Teresa agora é tão importante quanto eliminar Quinn, e torcemos para que ela consiga sair viva dessa situação terrível. Outro ponto importante do episódio foi a relação entre Becky e seu filho, Richard. Os dois já haviam passado por muita coisa juntos, e agora, com ambos tendo perdido uma orelha, parecia que a conexão entre eles estava ainda mais forte. Um momento simbólico foi quando Beck encontrou o brinquedo que Richard estava consertando para seu aniversário. Aquele pequeno gesto fez Beck refletir sobre o passado, lembrando dos tempos mais simples, quando seu filho era apenas uma criança sem preocupações. Já ficou bem claro ao longo da temporada que Richard significa tudo para Beck. Ele sempre tentou protegê-lo a todo custo. Mas, ironicamente, neste episódio descobrimos que Beck vinha afastando Richard de sua vida de propósito. Ele fazia isso porque sabia que se seu filho ficasse muito envolvido nos negócios, poderia ser usado como moeda de troca. E agora, infelizmente, era exatamente isso que estava acontecendo. Quinn já havia sequestrado Richard antes, e isso lhe deu uma vantagem sobre Beck. Ele sabia que Richard era a fraqueza do pai. E o pior, Beck parecia saber que algo ruim estava por vir. Tanto que antes da negociação, ele mandou Richard para o quarto às 9 da noite, instruindo-o a trancar a porta e se manter fora de perigo. Mas sejamos realistas. Isso não vai adiantar nada. Pauli poderia arrombar aquela porta sem nenhum esforço. Então as chances de Richard ficar realmente seguro são bem pequenas. Tudo indica que ele ainda vai sofrer nas mãos de Quinn e Pauli antes do fim da temporada. Para mim, este foi um ótimo episódio. Ele construiu muito bem a expectativa para o grande final, deixando um gancho que realmente dá aquela ansiedade para assistir ao desfecho. As apostas estão altíssimas e tudo indica que teremos um verdadeiro banho de sangue na conclusão da temporada. Acho que a violência vai rolar solta em 2 lugares diferentes, no Ferro Velho e na festa de Beck. Isso significa que ninguém está realmente seguro. Essa sensação de imprevisibilidade é algo que eu gosto bastante, porque nos deixa sem saber quem pode morrer ou sobreviver no último episódio. Outro ponto que me agradou foi o destaque maior que Neagley teve nesse episódio. Foi uma surpresa positiva vê-la mais envolvida na trama, mas ao mesmo tempo me fez perceber como foi um desperdício não terem dado mais espaço para ela ao longo da temporada. Normalmente ela tem um papel bem mais ativo, e desta vez isso não aconteceu. E sobre os confrontos? Bom, se tem uma coisa que acontece em todo final de temporada de Reacher, é um grande embate épico. E tudo indica que o clímax vai acontecer durante a festa. A cena mais aguardada, sem dúvidas, será Reacher finalmente cara a cara com Quinn. Depois de tantos anos, Reacher terá a chance de se vingar do homem que tirou a vida de Cole. E eu tenho certeza de que essa luta vai ser brutal. Mas antes de chegar até Quinn, Reacher terá que passar por Pauli, o que, convenhamos, vai ser um espetáculo à parte. Reacher está tomado pelo ódio e pela sede de vingança, e acredito que veremos nele o mesmo nível de fúria que vimos na primeira temporada, quando ele caçou os responsáveis pela morte de seu irmão. Mesmo com toda a ação e tensão deste episódio, há um ponto que ainda não me convenceu: o relacionamento entre Reacher e Duffy. Das histórias de romance que tivemos na série até agora, essa parece ser a mais forçada. Não há a mesma química que vimos em outros momentos. E para mim, Roscoe ainda continua sendo a melhor parceira de Reacher na série. Já Quinn, por outro lado, nunca esteve tão cruel. A forma como ele descreveu despedaçar Teresa e jogá-la fora como se fosse um lixo foi perturbadora. Além disso, aquele olhar que ele lançou para Richard, logo depois de chamar Beck para conversar, foi um aviso sinistro de que algo ruim está prestes a acontecer. Ele não tem o menor respeito pela vida humana, e isso só reforça o quanto sua queda será satisfatória de assistir. Agora só falta um episódio para o final da temporada. E a sensação que fica é de que tudo passou rápido demais. Talvez o maior problema tenha sido o fato de que 3 episódios foram lançados de uma vez só,
no começo da temporada. Isso fez com que metade da história fosse assistida muito rápido, e depois o ritmo semanal não conseguiu manter o mesmo impacto. Na minha opinião, ou lançavam tudo de uma vez ou mantinham um episódio por semana desde o início. Mas, apesar disso, a temporada foi excelente até aqui. Só espero que eles consigam entregar um final digno para todo esse suspense e tensão que construíram até agora.